E eu vou receber aqui Sinhara Garcia, idealizadora do Movimento Cristãos pela Democracia e membro da Frente Evangélica pelo Estado de Direito do Ceará. A gente vai falar sobre muito assunto importante aqui. Claro, você aí vai estar juntinho da gente aqui participando desta entrevista. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite para participar do nosso Café PT. Muito bem-vinda. Muito obrigada, André. O prazer é todo meu. Uma honra estar aqui participando do programa de vocês. Sinhara, você é idealizadora, né, do Movimento Cristãos pela Democracia e membro da Frente Evangélica de Direito pelo Estado de Direito do Ceará. Eu tenho um dado aqui muito importante que o IBGE divulgou, que recentemente, né, aproximadamente aí quase 27% dos brasileiros, ou seja, mais de um quarto da população, se identificam como evangélicos. Como a senhora avalia esse crescimento? Então, André, eu acredito que vários fatores, né, fazem com que a gente realmente tenha tido esse crescimento, né, que dizem aí que a perspectiva é que em 2030 seja já aí mais de 30% também. Mas, assim, eu acredito que o fator principal é porque as igrejas evangélicas, elas trabalham muito essa questão do acolhimento. E nesse acolhimento, isso traz pertencimento para as pessoas, que vai gerar aí dignidade, identidade, honra para as pessoas. Então, as pessoas gostam de estar onde elas são chamadas pelo seu nome, onde elas são chamadas de irmão, de irmã. Além, André, das igrejas evangélicas também investirem muito na formação da liderança, né? Então, é muito fácil formar um pastor, né? Consagrar, porque só basta ele ser preparado pelo pastor, conhecer a Bíblia, muitas vezes nem conhece tão profundamente, né? Não precisa assim, de um curso de teologia, mas eles acabam consagrando pelo dom da liderança ou por todo o envolvimento que ele tem naquele ministério. E aí isso faz com que facilita, né, a consagração dos pastores e a multiplicação das igrejas lideradas por esses pastores. Diferente da igreja evangélica, diferente da igreja católica, onde a gente sabe que é um percurso mais longo, mais restrito para se tornar padre. Então, eu acredito que esses sejam os fatores principais desse crescimento. Pois Sinhara, a Frente Evangélica pelo Estado de Direito está presente em 18 estados. Como é o trabalho dessa frente? Eu queria que você explicasse para a gente aí sobre essa expansão, né, esse trabalho muito importante que é exercido aí em cada um desses estados. Então, a Frente Evangélica pelo Estado de Direito, ela nasceu em 2016, na época, logo depois que a Dilma sofreu aquele golpe, né? Então, assim, pessoas evangélicas ficaram incomodadas com esse ataque à nossa democracia e começaram a trabalhar e a lutar por essa justiça social, por essa verdade. E isso foi sendo multiplicado e hoje a Frente, ela está em 18 estados, realmente, fazendo um trabalho lindo. Nós trabalhamos aí com uma transmissão de rádio de um programa chamado Papo de Crente, que aí traz louvores, traz uma reflexão de palavra e principalmente uma reflexão sobre algo político, né, onde traz aí violência, né, contra a mulher, traz a questão dos impostos. O pastor normalmente, Ariovaldo, acaba trazendo ali, fazendo um link sobre o que está acontecendo com a política, né, normalmente, aí ele traz à luz do evangelho, o que é legal, o que não é. Então, assim, traz muito entendimento para as pessoas, que é o que eu acho que os evangélicos, né, esses novos evangélicos do Brasil estão precisando, realmente conhecer a palavra, conhecer as questões, como Jesus faria, e não serem apenas manipulados, muitas vezes, como eles são. Então, a Frente Evangélica tanto trabalha através desse podcast que na verdade não é um podcast, é um programa de rádio, né, que também está no Spotify, mas também trabalha dentro das igrejas, junto com as comunidades, principalmente as igrejas periféricas, né, de pentecostais, que são as igrejas-alvo.
Pois é, e são números, né, que nos refletem um cenário muito bom, muito positivo, feliz. Por que eu digo isso? O mundo enfrenta muitas outras atribuições, aí advindas também do crescimento e o avanço da internet, das fake news, da disseminação também de ódio. Então, quando a gente percebe por números, né, como esse dado aqui do IBGE, que mais pessoas estão, né, se tornando cristãos evangélicos, estão ali buscando a Deus, buscando exercer um trabalho, né, um trabalho que eu acho que é muito mais além da fé também, né, é um trabalho ali que todas as pessoas, que todos os evangélicos fazem todos os dias. Então isso é gratificante nesse cenário que a gente vive hoje, que é um cenário desafiador, né, Sinhara? O que você avalia? Olha, eu penso que realmente a gente está num mundo onde a nossa saúde mental, né, de muitas pessoas, principalmente depois dessa pandemia que a gente enfrentou, a saúde mental está prejudicada. E as pessoas precisam também, elas estão carentes, precisando de tratamento, precisando de cuidado, precisando de refúgio. E a igreja muitas vezes faz esse papel. Muitas vezes a igreja dá uma assistência até socialista, onde às vezes o governo, o Estado não consegue chegar. Então, é muito importante o papel da igreja. O papel da igreja é cuidar das pessoas, é fazer o que Jesus faria, né? É a gente estar aí trabalhando na vida das pessoas, onde as pessoas são realmente transformadas através da sua fé, através de conhecer o evangelho, para tentar partir para o lado do bem, para cuidar das pessoas, para amar, para perdoar. Então, isso é um caminho do bem, né? Infelizmente, a gente sabe que muitas vezes essas pessoas que se contagiam com o amor de Jesus, elas têm sido usadas, né, por outras, por líderes, né, mal intencionados, e aí acabam sendo manipuladas. Mas, assim, o papel da igreja em si, esse crescimento, eu fico muito feliz com o crescimento da igreja. Mas me preocupa, às vezes, pela qualidade, né, desses cristãos. Não que eu tenha assim um respaldo para qualificar alguém, né, quanto ser cristão ou não, ser cristão verdadeiro ou não, mas eu tenho princípios, eu tenho parâmetros, né, eu tenho valores que eu não abro mão. Então, eu fico assim um pouco preocupada, mas eu fico feliz das pessoas estarem ali pelo menos buscando, estando na igreja, conhecendo mais da palavra. Isso é interessante, faz bem para a nossa sociedade. Estamos de volta com o Café PT. Hoje eu recebo aqui Sinhara Garcia, ela que é idealizadora do movimento Cristãos pela Democracia e membro da Frente Evangélica pelo Estado de Direito do Ceará. E olha, precisamos falar sobre os desafios, né, que eles estão cada vez mais presentes. É uma luta diária, né, driblar aí esses desafios, o preconceito. A senhora, né, como integrante da Frente Evangélica pelo Estado de Direito do Ceará, é progressista e idealizadora do movimento Cristãos pela Democracia, eleitora do presidente Lula. Eu queria saber, assim, como que a senhora lida, né, com o preconceito, já recebeu de outras pessoas, quanto dos conservadores, como lidar com isso, para levar à frente, né, esse trabalho? Olha, André, eu lido com muita dor e coragem, né? Porque, assim, é doloroso, porque para muitos irmãos da igreja, amigos, eles acham que eu, por ser progressista, eu sou uma evangélica desviada, né? Muitos pensam isso. E luto também com muita coragem, porque dentro do meio progressista eu preciso ter essa coragem, porque eles agem assim com um pouco de desconfiança, né? Eles acham que todos os evangélicos são fundamentalistas, mas não, nós somos plurais. Existem vários tipos, né, de igrejas, de evangélicos. Então, assim, existe essa área mais conservadora, mas existe também aqueles evangélicos que estão mais preocupados em viver e fazer como Jesus faria. O que Jesus faria? Que foi o quê? Cuidar das pessoas, cuidar do mais pobre, né, dar melhores condições de vida, pensar na dignidade humana. E a gente sabe que, infelizmente, tem sido uma luta
tudo isso, assim, eu tenho enfrentado esse preconceito, e tudo começou nas eleições, né, de 2022, presidente Lula com Bolsonaro, onde muitas igrejas aqui em Fortaleza estavam excluindo pessoas, excluindo seus membros, porque não iam votar no Bolsonaro, convidando pessoas a saírem de suas igrejas. Isso é um absurdo, eu me revoltei. Eu acho assim, que a igreja, ela não é, o púlpito não é palanque, né, político. E aí a gente tem que pregar Jesus e não o seu candidato preferido, né? O pastor, ele tem ali um certo poder e ele utiliza daquele poder. Então eu cheguei a ouvir pastores dizer que quem votasse no Lula, né, iria para o inferno. Gente, é assim uma loucura, entendeu? Enquanto não tem nada a ver, a gente precisa, diante dessa decepção que eu tive, eu acabei deixando nascer aqui na minha casa um espaço onde eu acolhi as pessoas, e aí nasceu esse movimento Cristãos pela Democracia, que tenta exatamente mobilizar os cristãos, e aí vai além dos evangélicos, né? Porque a frente, ela trabalha só com os evangélicos, mas o nosso movimento Cristãos pela Democracia entra várias camadas aí, de espíritas, os católicos, os evangélicos, as pessoas que são ateias também participam, e aí a gente participa de debates, participamos de movimentos de rua sobre alguma causa específica, mas sempre lutando pela justiça social, né? É isso. Estamos nessa luta e vamos seguir firme, em meio à dor, em meio à coragem, mas a gente segue. Maravilha. E a minha próxima pergunta é exatamente isso. Eu queria que a senhora explicasse sobre como funciona, né, o movimento Cristãos pela Democracia. Sim, os Cristãos pela Democracia, eles hoje atuam mais assim nas redes sociais, né? Já fizemos assim, trabalhamos combatendo as fake news, esses temas mais polêmicos que vão aparecendo, relacionado tanto à igreja como à política, né? Então a gente tenta sempre estar fazendo esse paralelo, a gente faz reuniões, a gente pensa junto em como a gente pode ajudar a nossa sociedade aqui local, as nossas comunidades, a estarem pensando de forma crítica, né? Não só sempre recebendo aquela notícia e pronto, mas que elas possam estar averiguando para não caírem na fake news. Então a gente tem trabalhado isso. A gente tem aí agora um podcast, né, que está no Spotify, que chama-se Fé e Prosa, né? O nosso podcast do Movimento Cristãos pela Democracia, onde a gente também trata sobre os temas atuais, do que está acontecendo. Então a gente quer muito assim conscientizar as pessoas, né? E fazer muitos cristãos saberem que existem cristãos que estão aqui na luta progressista pelo povo, pela dignidade humana, pela justiça social, pelos direitos humanos. Então, essa é a nossa luta, e a gente vem agindo tanto na internet, né, nos meios assim que a gente pode, como no podcast, no dia a dia e onde nós estivermos. Maravilha. Agora eu queria saber quais são as missões da igreja na questão da justiça social. Olha, André, a igreja precisa estar onde o povo sofre. Jesus fazia isso, né? Ele visitava as pessoas doentes, ele curava, ele estava sempre na luta contra a fome. E aí eu crio esse paralelo mesmo com o Partido dos Trabalhadores, porque o Partido dos Trabalhadores, ele honra os nossos trabalhadores, ele luta pelos nossos direitos, né? É assim, um assunto muito importante esse que você me trouxe agora, porque a igreja tem um papel social importantíssimo. Uma igreja que não trabalha com ações sociais, com trabalhos sociais, para mim ela não está exercendo assim o seu papel, né? E eu acredito que a gente precisa, as igrejas, existem as igrejas pequenas, existem as igrejas enormes, né, assim, que são verdadeiros impérios, e aí eu trago até uma polêmica da história dos impostos, né? As igrejas são isentas, né? Foi até o nosso presidente Lula que isentou as igrejas, e eu acho que muitas igrejas que são igrejas pequenas, igrejas que possuem pessoas mais carentes, que muitas vezes não têm o dinheiro para pagar a luz,
do mês, né, consumida ali pelo próprio templo, elas realmente não deviam pagar impostos. Mas igrejas que são verdadeiros impérios, onde os pastores têm suas mercedes, onde eles têm mais de 10, 15 igrejas ali naquele território, naquela cidade, espalhadas no Brasil, por que não? Elas não podem pagar os seus impostos, né? Então, assim, eu tenho essa crítica e acho que isso também deve ser conversado, porque estamos num tempo aí que estão querendo, né, afetar o direito daquelas pessoas mais vulneráveis, né, querendo tirar o benefício das pessoas com deficiências, dos idosos que sofrem assim já uma vida muito vulnerável, e as pessoas pensando em tirar esse benefício, né? Os nossos representantes lá do Congresso querem afetar esse benefício, mas não querem afetar os mais ricos. Então, assim, eu acho que também é papel de nós, evangélicos, cristãos, cidadãos em si, lutar pela causa humana, né? Pelo direito das pessoas terem a sua dignidade, ter o seu benefício sim, seja do Bolsa Família, como for. A gente precisa cobrar de quem ganha mais, né? Então, assim, até a minha opinião sobre essa questão da taxação aí dos mais ricos, ela precisa acontecer, porque o governo precisa sim arrecadar dinheiro para pagar os benefícios dos que mais precisam, para investir no nosso SUS, que é um sistema único, assim, elogiado em todo o mundo, mas que precisa de dinheiro. A gente precisa aumentar aí a nossa verba para aumentar as equipes de saúde da família, para ampliar os nossos equipamentos, para fazer os exames das pessoas que estão aí nas filas de espera, para melhor cuidarem da sua saúde bucal. Então, assim, a igreja ela tem esse papel de lutar por justiça social. E eu, enquanto cristã, eu vou lutando em todos os espaços que eu estou, né? Seja na prefeitura, no meu território, na minha família, onde eu estiver, eu vou estar lutando por essa causa, que é da dignidade humana mesmo. Pois é, e seguindo aí esse raciocínio do que a senhora está falando, né? Eu queria saber agora da sua opinião, como debater a liberdade religiosa. A senhora já declarou que uma parte das pessoas evangélicas não querem o Estado teocrático, querem liberdade religiosa. Então, para ficar assim bem claro para quem está nos acompanhando, eu queria que a senhora explicasse para a gente aí esse seu posicionamento e essa diferença também. Sim, gente, é assim, liberdade religiosa. Liberdade religiosa é um direito constitucional. Eu tenho o direito de ser católica até os meus 20 anos, como eu fui, e tenho o direito de ter me convertido. E se eu quiser um dia ser espírita, ou ser ateu, ser o que for, isso é a minha liberdade religiosa. Eu posso escolher em quem eu vou crer. Eu não posso impor, a fé não pode ser impositiva. Nós não podemos querer que o Brasil seja um país todo cristão. Não! Existe o pessoal das religiões afro, né? Existem as pessoas que não creem em nada e a gente precisa respeitar e todos terem os seus direitos, é respeito mútuo, né? Inclusive no nosso movimento Cristãos pela Democracia, nós temos uma militante chamada Thaís Lissa, que ela está aí lutando junto com o movimento, né, do Brasil laico, né, exatamente por essa conquista, que precisamos entender e fazer as pessoas entenderem que o Brasil é laico, ou seja, ele não tem uma religião própria. Não existe essa teocracia, todo mundo vai ser temente ali a Deus. Não, há os que não são temente a outras entidades, a outros deuses, seja como for. E a gente precisa respeitar. E a Thaís está fazendo aí, levantando a bandeira, fazendo esse trabalho, de estar lutando, inclusive aqui para o Ceará, ser um dos estados que vai ter o dia do Estado laico, né? Onde a gente vai celebrar esse Estado laico, porque somos um Estado laico, está na nossa Constituição, e a gente precisa respeitar isso e conquistar isso, porque está na Constituição, mas tem sido desrespeitado normalmente, né? Senhora, eu peguei até uma anotação aqui de que recentemente, né, a senhora defendeu aí alguns fatos aqui que inclui, né, citando pastores como Silas Malafaia, Marco Feliciano, pessoas que ganharam aí destaque da mídia, mais da mídia do que dentro da religião em si.
Aí eis a questão, né? Como a gente fazer que líderes mais identificados com as pessoas evangélicas ganhem esse destaque? E de que forma, né, a senhora entende sobre essa... Porque esta minha penúltima pergunta, ela tem a ver com a última pergunta que eu quero lhe fazer, né, que é justamente como lidar, né, hoje nós já falamos um pouco no início dessa nossa entrevista, mas precisamos voltar nesse assunto de novo, né, com o combate das fake news, que está relacionado à saúde pública, saúde mental, né, ao que essa disseminação de ódio também, dessas fake news que às vezes partem das próprias igrejas, né, ou de pessoas que se opõem a ter uma religião e são contra a igreja e pregam fake news nas redes sociais, e isso, claro, atrapalha muito, né, o trabalho da evangelização do cristão, esse seu trabalho, como de todas as outras pessoas, entidades, frente, né, às demais religiões. Então, eu acho que dá para a senhora aí misturar as duas respostas nessas duas perguntas que eu fiz, né? Esse primeiro ponto, né, desses que ganham destaque, e depois falarmos e finalizarmos com a questão das redes sociais e fake news. Então, eu comentei, né, já que o Silas Malafaia, Marco Feliciano, eles são figuras conhecidas, sim, mas eles não são aqueles líderes que a maioria dos evangélicos se inspiram, certo? Porque eles são articuladores políticos, são políticos, eles estão ali trabalhando por toda uma estrutura, eles têm interesses, né? E até houve agora um documentário que fala bem sobre isso, né? Na vida do pastor Silas Malafaia, de riquezas acumuladas. E assim, é como eu disse inicialmente, quando o evangélico entra na igreja, ele é acolhido por aquela comunidade, por aquele pastor que chama ele pelo nome, que conhece, que vivencia muitas transformações na vida daquela pessoa. Se aquele pastor chega com uma fake news, com uma palavra que é dita, aquela pessoa normalmente vai acreditar naquilo ali, não vai fazer a crítica, a leitura crítica, muitas vezes até porque ela nem conhece a palavra de Deus. O que ela conhece é o que é pregado ali no domingo, ou num dia de semana, no culto, mas às vezes ela não conhece realmente o evangelho e os ensinamentos de Cristo, porque senão ela combateria tudo isso, né? Nós temos grandes líderes que fazem sim um trabalho maravilhoso dentro do evangelho, né, de Jesus, que cuidam de pessoas, que respeitam as pessoas, que vivem a verdade, porque a gente precisa viver a verdade. Fake news não é coisa para estar passando pelo crente, né, e o crente multiplicando aquela mentira. É preciso checar, será que isso é verdade? Mas a gente sabe que hoje em dia a inteligência artificial ela traz as coisas tão realistas que as pessoas escutam aquele áudio e acreditam, leem aquela notícia e acreditam. Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa de pessoas que tenham o seu conhecimento amplo, tanto de vida, né, de sociologia, de filosofia, da história do Brasil, conhecimento. As pessoas precisam estudar, ampliar o seu entendimento sobre as coisas e ter também a sua visão crítica sobre elas. Porque não é porque é o meu pastor e ele é completamente correto e tudo que ele fizer eu preciso aceitar, né? Eu posso sim ter a minha visão crítica e conversar com ele, dialogar sobre aquilo ali, como eu fiz com os meus pastores, como eu faço, né, com líderes que pensam diferente de mim, que apoiam o Bolsonaro, e eu mostro para eles que não tem como apoiar alguém que foi contra, assim, a dignidade das pessoas, que zombou das pessoas no momento mais difícil da vida delas, que foi aquela pandemia, né? Eu me senti, assim, extremamente ofendida, porque eu, como dentista da estratégia de saúde da família, eu ia para a unidade de saúde, a Fortaleza inteiramente parada no lockdown, ninguém estava nas ruas, e eu ia para o posto sofrendo, chorando, porque já como uma mulher viúva, tendo um filho, eu não queria morrer também naquela pandemia, então eu ia trabalhar porque eu tinha que ir trabalhar, era o meu papel como profissional de saúde, eu tinha que ir não para atender as pessoas como dentista, porque naquele momento a gente estava acolhendo e fazendo triagem para os enfermeiros
enfermeiros e médicos também fazerem um atendimento. Então, eu como profissional de saúde, eu precisava cumprir, mas era muito difícil chegar em casa e ouvir o Bolsonaro dizer que era uma gripezinha. Isso foi terrível para mim, entendeu? Isso assim, me maltratou muito. Então, assim, eu mostro para os meus colegas cristãos, para os meus amigos que são líderes, que a gente não pode ir por esse caminho, que tudo está sendo aí revelado, muito mais além do que a gente já viu, né? O bolsonarismo, assim, fazer e acontecer naquela época, agora a gente está vendo mais ainda as revelações horríveis, né? Até de planejamento de morte do nosso presidente, né? Do ministro. Então, assim, é triste. Então, assim, a gente precisa mostrar para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para os nossos familiares, que não dá para viver de fake news. A gente tem que lidar com a verdade, né? A verdade. Quem é realmente cristão valoriza a verdade. E quem é cristão não tem mito. Certo? O único Deus que eu creio e que eu adoro é Jesus Cristo, né? Então, assim, a gente precisa estar realmente trabalhando isso, trabalhando essa temática, indo nos espaços, trabalhar essa história da vacina, né? Eu tenho pastores que eu amo muito, mas que fizeram discurso anti-vacina. Né? E assim, é muito triste, porque o SUS salva vidas, vacina salva vidas. Verdade. E aí é o nosso papel estar aí trabalhando sobre tudo isso. Olha, Sinhara, eu quero parabenizar primeiramente, claro, todo esse trabalho fantástico, essa mini aula que você nos presenteou e agora falando tão bem, né, ponderando tão bem sobre esses pontos que eu acredito que são um dos mais críticos, né, de todo esse trabalho que é feito tanto, né, pelo movimento que você está à frente, mas também o trabalho diário que nós temos da mídia para poder lidar com as fake news, para poder lidar com a saúde mental das pessoas. Então, realmente é um conjunto ali de fatores, né, que precisa ser muito bem equilibrado e, claro, somente com pessoas, com gestores, com cristãos, né, com projetos como, né, este aí que a gente consegue amenizar essa situação que o país passa. Então a gente tem que, eu costumo dizer que o otimismo, né, e a fé sempre tem que andar conosco, né, para que a gente possa superar, né, todos os problemas do dia a dia. Parabéns mais uma vez por esse trabalho. As portas aqui, né, do Café PT estão abertas para que você possa vir compartilhar conosco mais coisas boas, tá? E eu espero você também numa outra oportunidade. Sim, eu agradeço demais essa oportunidade. É importantíssimo a esquerda do Brasil saber que existem, sim, cristãos que estão do nosso lado, né? Fui para a posse do nosso presidente Lula, acompanho ele porque admiro demais o seu trabalho, né? Vendo ele esses dias aí se emocionar por conta dessa guerra injusta que está acontecendo, né? Esse genocídio mesmo que está havendo na Palestina. Então, assim, como nós temos um presidente que governa para todos, né? Ele não governa para uma parte da população. Para todos. Ele governa e ensina para todos nós, ele ensina que precisa cuidar de todos e se preocupa com o problema de todos, né? Não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então, estamos juntos, que a gente possa se respeitar, que a gente possa dialogar cada vez mais. E eu fico feliz, porque o nosso Partido dos Trabalhadores está cada vez mais investindo nessa aproximação com os cristãos, com os evangélicos, né? Eu tenho até participado também de um curso pela Perseu Abramo sobre essa questão evangélica. E é muito importante a gente estar conversando, trocando ideia, e assim a gente vai caminhando. Fico muito feliz, muito obrigada, e sempre que precisar, estamos aqui. Maravilha, maravilha, com toda certeza, em breve nós vamos nos ver de novo. Um forte abraço para você, viu?